Olá, olá, olá. Começando mais uma live. Desta vez não serei apenas eu participando dela. Já, daqui a pouquinho chegando aí meu amigo pastor Ailton Desidério, pastor da Primeira Igreja Batista do Lins de Vasconcelos, e Gustavo chegou aí muito bem, seja muito bem-vindo. Meu amigo Ailton Desidério já entrou, está aí já assistindo. Segura um pouquinho aí, Miriam Duarte, Guimarães, vou citando vocês que estão chegando. Que bom que vocês estão aqui. E vão logo convidando as outras pessoas. Luli, seja muito bem-vinda também, sempre participando com a gente. Então, deixa o povo chegar. 19h45, certinho. Graça e paz, Gustavo. Você é da onde, Gustavo? Celícia, minha ex-aluna. Então, vamos lá, deixa o povo chegando. Hoje tem muita coisa boa aí para a gente trabalhar. Ismael, lá do Espírito Santo, Elis Barros, vou falando, pessoal. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Igreja Batista Nova Beré, né, Gustavo? Beleza. Dia 11 estarei começando o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, aí na Igreja Batista Nova Beré. Se você não fez, aproveite e faça. Alcione, Primeira Batista de Lins de Bento Ribeiro, Gilza, eu não sei qual é a Gilza, né? Elaine, Germano, também da PIB do Lins, boa noite, Viviane, Elis Barros, muito boa noite, o pessoal chegando, tá? Esse é um tema bastante interessante e eu acho que o pastor Ailton Desidério é uma das melhores pessoas que nós vemos atualmente para falar sobre esse tema. Eu tenho abordado muito, mas eu tenho a minha maneira, né, de ver, os meus referenciais, as minhas experiências, e o pastor Ailton tem as dele, que são muito boas. É um homem com mestrado em psicologia, que conhece muito bem, querida Clotilde Dias, ovelha do pastor Ailton Desidério, minha colega de hospital, seja muito bem-vinda. Nil Tatu, também seja muito bem-vindo. Então, pessoal chegando. Tema bastante interessante, né? Eu tenho, agora em janeiro, foi o Janeiro Branco, e eu até peguei uma caneca aqui que eu ganhei, né? Janeiro Branco, eu utilizei ela direto, tá? Eu ganhei na Terceira Igreja Batista de Jardim Bom Pastor, em Coelho da Rocha. Então, Coelho da Rocha não, Belford Roxo. Então eu ganhei, utilizei, e como nós estamos hoje falando sobre isso, né? Então nós vamos abordar esse assunto aqui também. Olá, minha querida Beth Spiller, seja muito bem-vinda. Kátia Mariago, Mariselma, o pessoal chegando, tá? Esse é um tema interessante, ó. Vão convidando as pessoas, os amigos de vocês. Eu não vou deixar o Ailton entrar agora não, deixa o povo chegar aí, tá bom? Deixa o povo chegar aí, tá? Ele vai vendo aí o povo chegando, vocês vão convidando outras pessoas, mais gente entrando. Rosa Monteiro. Então, vamos lá, tem que... Olá, boa noite. E olha, vamos convidando as pessoas aí. Eu vou fazer o seguinte agora, pegar a setinha aqui, vou chamar todo mundo aqui para poder participar, porque é imperdível, essa live, ela é imperdível. Se você está assistindo ela gravada, você precisa, nos comentários ali, marque os seus amigos, ou, sendo no YouTube, ela ficando no YouTube, você compartilhe, envie para as pessoas, porque com certeza vai ser uma live muito esclarecedora. Nós estamos aqui com uma pessoa que entende do assunto, e hoje nós vamos trocar algumas ideias aqui, mas eu vou deixar mais por conta dele. Ele vai trabalhar, ele pensou que ia ficar de folga hoje? Vai nada. Eu trabalhei a semana inteira, semana passada, então ele também, né? Com certeza. Ele está só me ouvindo, né? Que eu não chamei ainda para participar. Tem sido uma experiência muito interessante participar dessas lives. Alvani hoje estava de manhã, 7h30 da manhã. Ó, todas as segundas, quartas e sextas, eu estou aqui com A Palavra no Café. Antônia, seja muito bem-vinda. 7h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. E, meus queridos, tem sido uma experiência
eu acredito que melhor para mim do que para as pessoas, porque eu comecei assim com Provérbios, um capítulo de Provérbios, quando eu estava citando Salmos, aí eu falei, não, vou lá para os Salmos. Bom dia, minha querida, boa noite, minha querida Maria Luísa, que mais aqui, Eliane Barreto, professor Rosário Souza, professora, né? Tônia, muito bom, boa noite. Estou dando bom dia, mas é boa noite. Se alguém estiver assistindo gravado de dia ou de tarde, é bom dia. Então, aí comecei a Alvanita dizendo que está sendo uma benção, né? Que bom, fico muito feliz por isso. E hoje, né, mais uma live agora de noite, e na Igreja Batista do pastor Ailton, que é da Igreja Batista do Lins, onde dia 5, terça-feira, sem ser amanhã a outra, eu estarei com o meu curso Saúde Emocional e Vida Cristã lá na Primeira Batista do Lins. Ontem eu estava no culto da manhã, de culto da tarde, culto da noite, da Batista Atitude de Niterói, fazendo a divulgação, que vai ser na segunda-feira, dia 4, dia 5, Batista do Lins, dia 6, Batista Atitude São Gonçalo, dia 7, quinta-feira da semana que vem, a turma online desse curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Já vai ser a 13ª turma, desde que nós entramos nessa pandemia. Então, um curso que tem sido bênção de Deus na vida de muita gente. E nós vamos estar também na Primeira Batista de Nilópolis, Primeira Batista de Olinda, que pertence a Nilópolis, Primeira Batista de Madureira, Primeira Batista de Vargem Grande, Primeira Batista de Duque de Caxias, Igreja Batista Atitude da Barra. A Atitude na Barra começa no dia 23, um sábado, e vai ser um sábado o dia todo, um sábado por mês durante 4 meses. E Igreja do Nazareno do Parque Anchieta, Igreja Batista Carisma em Jardim América. Então, vamos lá, vou chamar aqui o meu amigo pastor Ailton Desidério para ele entrar logo aqui, deixa eu encontrá-lo aqui no comentário aqui, puxar lá para cima, né? Deixa eu vê-lo aqui. Ele fez uma solicitação aqui. Meu amigo, solicite-me aí, solicite novamente aí para participar aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Rapaz, não estou encontrando aqui. Pastor Ailton, solicita novamente aí a entrada, a sua participação, por favor, aqui. Vamos lá. Estou aguardando ele entrar aí. Diga aí, meu amigo. Ô, rapaz, que prazer bem? em revê-lo. Prazer muito grande. Todo meu. Opa, acertar só aqui Eu, a posição do... vamos ajeitar isso aí. Seu homem cheio de livros, olha só, tá vendo? Já enchi tua bola. Tu não aparece com um monte de livros aí só de doutor, ó. Viu? Uma coisa só. Ô, é à toa que essa cabeça é inteligente pra caramba, lê muito, né? Não, acho que é isso. A gente tem que ler, né? Você também lê muito. Você como escritor, até, eu acho que até lê mais, porque para poder escrever tem que ler bastante, né? Tem um tempinho que eu não escrevo, né? Então, vou voltar. Tem um aqui, o terceiro está quase pronto aqui no computador, tem que botar para funcionar. Né? Eu também Rapaz, tenho projetos. Oi? Eu também tenho projetos. Né? Eu também tenho projetos para escrever. O negócio é a disciplina e chegar lá e fazer, né? A arte a arte do sucesso é começar sem estar pronto. Entendeu? Verdade. Tem que começar, tem que começar. E depois tem uma outra dificuldade quando você começa a escrever um livro, que é o seguinte, você não sabe parar. Porque uma coisa interessante, o livro parece que ele tem alma. Você começa a conduzir o livro e depois o livro parece que começa a te conduzir. Viu? Eu vejo isso, por vezes, nos sermões, né? Porque nós estudamos na mesma turma, no seminário com o Jerry Key, e o Jerry Key ele gostava que eu escrevesse todos os sermões. Então, até hoje, eu tenho, assim, tudo escrito. E quando eu começo, por vezes, a escrever, vai aquele fluir só, né? É verdade. Ó, acabou de entrar aqui a Rosângela Mesquita, de Las Vegas, viu? Gente de Las Vegas. Às vezes tem gente aí da Espanha, da África, tá? Vamos ver. Da Espanha e da África talvez seja um pouco mais difícil agora por causa do horário, né? Porque 5 horas, 4 horas à frente. A Rosângela está 2 horas atrás aí, né? Acho que 2 horas, né? Pede para ela compartilhar com os contatos lá.
há coisa Ela de compartilha. há coisa de 15, 20 dias atrás, eu Uhum. fiz uma conferência online com os pastores lá dos Estados Unidos, falando Ó, sobre depressão. falei Então, como é que o homem é importante? Olha só, como é que é importante. Ninguém me chamou para fazer uma conferência vai internacional chamar ainda. também, Tá vendo? até ter me chamado. Eu vou indicar você para chamar você também. Vai ser uma honra. Então vamos lá, meu amigo. Nós somos pastores, estamos aqui Uhum. como servos de Cristo, né? E tentando ajudar algumas pessoas aí. Ó, Eliane Barreto também, de Carolina do Norte, ó, Estados Olha, Unidos, ó. é de Eu? lá perto, em Gente, assim, Carolina do Sul. Não sei se é perto, né? Mas estive lá em Carolina do Sul. pois é. Então tá bom. O pessoal aí pode se identificando aí da onde é, entendeu? Então, a maioria aqui do Brasil, com certeza, né? Uhum. Vamos orar. Eu vou começar orando, pedindo que Deus Tá. nos abençoe. No final você ora, encerrando. Senhor bendito, mais uma vez nós falamos com o Senhor. Hoje de manhã, ó Deus, agradecendo pela noite, pedindo pelo dia, e agora, Deus, podendo também te agradecer pelo dia que foi bênção nas nossas vidas. Ainda não o encerramos. O Senhor sabe o quanto nós precisamos do Senhor cuidando de nós. Te peço, ó Deus, agora que nós, teus servos aqui, que vamos abordar esse tema, principalmente teus filhos, ó Deus, teu servo, pastor Ailton, que tem dominado bastante esse assunto, falado em vários lugares. Use-o, usa cada um de nós para Amém. sermos instrumentos do Senhor, para que o Senhor abençoe as pessoas que estão em busca. Ó Deus, nós conhecemos a depressão, eu a conheço na minha própria vida, não é de ouvir falar, mas eu sei a dor que eu tive mesmo já tendo sido liberto dela. Mas algumas pessoas, ó Deus, assistindo aqui, talvez estejam passando. E eu te peço, ó Deus, que a tua misericórdia, a tua graça, o Senhor, ó Deus, seja o médico dessas pessoas, que o Senhor esteja cuidando e tratando. Em nome de Jesus, o teu filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meu amigo, é um tema meio estranho, né? Depressão, depressão na Igreja de Cristo. Eu ia colocar antes a depressão no corpo de Cristo, mas eu pensei, pô, Cristo com corpo de depressão, mas corpo de Cristo é a igreja, né? Então, Uhum. vamos lá. Esse negócio aí, crente tem depressão, rapaz? Então, eu não sei de onde é que vem a questão que o crente não tem depressão, Do porque capeta, é só ler a Bíblia, é só ler a do Bíblia, capeta. é só ler a Bíblia que nós vamos observar Que é vários, mentira, né? vários personagens. Então vamos lá. Jó, né? O sofrimento de Jó desencadeou nele uma depressão. Jó lamentou o próprio dia do nascimento, Jó desejou a morte, que são as questões, alguns dos sintomas ligados à depressão. Outro, nós temos Elias, o grande profeta Elias, também. Ele apresentou os sintomas da depressão. Quando o anjo encontrou com Elias no deserto, isso é muito interessante. O anjo disse para o profeta: come, bebe, né? Tome água e come a sua comida e ande, porque é longa a sua caminhada. Só foi isso que disse. Interessante isso, né? Porque, por vezes, para poder ajudar uma pessoa com depressão, a gente fala assim, tem que orar, tem que ler mais a Bíblia. O anjo só falou para ele isso. Come, bebe, porque é longa a sua caminhada. Moisés, ele, na trajetória de liderança, quando tem lá aquela questão da dificuldade com os da família de Corá, e Deus vai para poder castigar o povo, Moisés fala assim, mate-me de uma vez. Davi, nós encontramos vários salmos onde ele descreve a depressão, como, por exemplo, o Salmo 42. Ele apresenta todos os sintomas, ou a maior parte dos sintomas da depressão. Ele fala, as minhas lágrimas servem de alimento de dia e de noite, então ele está falando de insônia, está falando de perda de apetite, ele fala depois daqueles que falam para ele onde é que está o seu Deus, então ele está falando dessa acusação que vem sobre ele, tá? Enfim, vai descrevendo ali no Salmo 42 o que nós temos como sintomas da depressão. A depressão, para poder ser diagnosticada, tem que ser elencada alguns sintomas, né? Isso é importante, porque você, como profissional, como palestrante, como escritor, a gente vive num tempo de muito assim de automedicação e digamos, como se fosse de autoanálise, de autoterapia, onde as pessoas acham que elas por si só conseguem, né, resolver, ou então elas por si só conseguem diagnosticar. E a coisa é muito mais complexa do que a maioria das pessoas entendem.
Vamos para o Novo Testamento, nós temos episódios de Pedro, nós temos o próprio apóstolo Paulo que revela a sua tristeza, e tem o Senhor Jesus Cristo, né? Quando ele no Getsemane, ele fala: a minha alma está angustiada até a morte. Então, esta questão de que o crente não pode ter depressão, eu não sei de onde é que veio essa questão levantada. Na verdade, eu imagino, né? Porque tem o autor Philippe Arrier, quando ele fala da história da morte no Ocidente, ele vai falar sobre toda a maneira de poder lidar com a morte, com a perda, né? E ele, então, aborda que a tristeza, lá na Idade Média, então, ela era tolerada. Mas quando chega o momento do modernismo, em especial ali mais à frente, no início do século XIX, Philippe Arrier fala que a morte passa a ser privatizada. Então já começa a tirar o direito de poder expressar o sentimento da morte. Mas lá na Idade Média, o que acontecia era o seguinte: uma pessoa que manifestasse sintomas do que nós hoje falamos que é depressão, aquela época era melancolia. Então, por exemplo, uma tristeza. A Igreja Católica emitia multava as pessoas que apresentavam sintomas de tristeza, porque a máxima seria mais ou menos essa: como é que pode você crer em Deus e se sentir triste? Né? Então, talvez... Isso em que período? Idade Média. Eu acho estranho, não estou discordando de você, pelo seguinte: não sei se você já leu o livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, Não. ou assistiu o filme. Ali narra um período, né, onde os cristãos, os homens, os padres, freis, eles ficavam em mosteiros, e a busca intensa pela comunhão com Deus, pela oração, pela leitura bíblica, tentando interpretar os textos, e um dos grandes pecados ali era rir. Entendeu? Era rir, porque tem até uma colocação de um deles que diz o seguinte: que o homem, quando ri, ele se assemelha ao macaco, porque Jesus, ele não contava piadas para fazer gracinhas, ele apenas contava parábolas para o enlevo espiritual. Então, até porque, quando eu perguntei assim, de onde vem essa ideia, né? Aí eu entro com o meu livro, né? Os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Mandamentos humanos, dizendo que o crente... E tem até um corinho, eu cito muito isso, né? Que o crente está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Ou seja, ele é obrigado a estar sorrindo quando é um tempo da tristeza. Então, ou seja, ser obrigado a sorrir quando é tempo da tristeza, ele fantasia o riso aqui, esconde a tristeza lá embaixo, né? E vai segurando a emoção autêntica. E aí eu não tenho como deixar de citar Provérbios 13:12. A esperança adiada adoece o coração. Então, parece que existe uma culpabilidade, até uma histórica, né? De o crente ser feliz, crente tem que ficar triste. Entendeu? O rosto de Cristo é pintado com tristeza, os apóstolos tristes, a Virgem Maria parece que está pedindo esmola, os papas, né? Todos eles parecem que ficam com um cara entristecida, entendeu? Então, isso que eu achei meio estranho agora aí, mas você está me colocando... Mas observe bem, nós dois estamos falando a mesma coisa. Você está falando que era a alegria que não era bem vista, o que eu falei, né, citando Philippe Arrier, é que havia uma multa pela tristeza. Ou seja, uma forma de poder o seguinte: você não poder expressar essa tristeza. Tá? Tristeza autêntica, né? E aí, sim. Vamos antes lá na questão dos monges, talvez ali pelo século IV, né? Ou um pouquinho antes, onde eles vão para o deserto, e ali e vai chegar na Idade Média o que era chamado de ascedia, entendeu? Que era acometia-se muitos monges dessa tristeza, desse pesar, e isso atravessa, entendeu? E entra até na questão, no contexto da Idade Média. Então, tem essa característica de poder valorizar a tristeza, né? E esconder o riso, tá? Mas, ao mesmo tempo,
você também, ao mesmo tempo, não é que você vai ficar rindo, não era isso, mas você não pode, ou seja, não se manifesta nem a alegria, mas também você não pode dizer que está triste. Entendeu? Nem Então, a alegria autêntica e nem a tristeza autêntica, né? então, há um culto, de certa maneira, à tristeza. Né? Há um culto à Uhum, tristeza por um equívoco de interpretação bíblica. Porque se nós pensarmos no evangelho, boas novas, uhum, boas notícias. Né? Então, isso, boa notícia, não vai causar tristeza, causa alegria. Quando os uhum, anjos anunciaram, falaram, trago novas de grande alegria. Então, uhum, a mensagem encarnada em Jesus é esta mensagem de esperança, de alegria, tá? Mas que não ignora o sofrimento, que não ignora a uhum. dor. Entendeu? Acho que é nesse aspecto que eu estou aqui dizendo para poder responder a sua questão quando fala do crente se pode ficar deprimido ou não, porque entende-se equivocadamente, isso é um problema sério, tá? Que a tristeza ou a depressão é falta de fé. E aí, ô Paulo César, sobre a depressão, a coisa é muito mais complexa do que a gente Uhum. pode imaginar. Né? Nós falarmos aqui como psicólogos, porque a depressão tem essa direção da alma, sem dúvida alguma, porque o homem é um todo, ele não são partes separadas, não é como essa estante aqui com uma prateleira, outra prateleira, corpo, alma, espírito separado, é tudo junto, né? Tudo ali Uhum. dentro Uhum. dessa interligação que tem da nossa existência, do fato de nós sermos. Mas o que acontece? Existem questões no nosso corpo, no que diz respeito às questões físicas, que podem provocar uma depressão. Existem, por exemplo, eu Uhum. estava assistindo uma palestra de um médico, onde ele falava sobre a tal da dibiose, que é uma disfunção no intestino, e ele então falava que nós temos um nervo, que é o nervo vago, que liga o intestino ao cérebro, ao intestino. E aí, Uhum. então, por esse desequilíbrio ali das bactérias, onde as bactérias que não são as boas bactérias, elas prevalecem sobre as que são boas, né? Então, há essa disfunção e esse sinal é transmitido para o cérebro, tá? E que ele responde de maneira como sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Agora, o que vai do intestino para o cérebro, vem do cérebro para o intestino também. Então, ou seja, a depressão, ela tem esse todo, ela tem essa questão de coisas que são acumuladas, né? De coisas que são rechaçadas, mas também tem a ver com a alimentação, também tem a ver com a falta de exercício, também tem a ver com a falta de meditação, tem a ver Peraí, com excesso de trabalho. você tá falando aí que tem a depressão tem alguma coisa a ver aí com intestino e cérebro, né? Então tem uma relação aí. Eu estou dizendo que nós somos um todo, Sim. né? Que é uma coisa, nós somos Então, mas tem porque alguma coisa aí tem que um liga o nervo, intestino ao tem um cérebro. nervo, tem um nervo vago, né? Que é um Aham. dos maiores do nosso corpo, que ele está ligado ao nosso Do intestino. O intestino, intestino ao cérebro. E aí isso. manda coisa do intestino para o cérebro. O, Agora eu estou entendendo algumas pessoas. não, eu fiz um curso na Santa Casa de Misericórdia com Aham. psicossomática, né? Então, essa ligação ela é muito grande, porque, repito, nós somos inteiros. Temos uma dimensão espiritual, Uhum. tem uma dimensão física, mas não se trata de poder colocar um numa parte, um outro na outra parte. Lá na Santa Uhum. Casa de Misericórdia, quando eu fiz o curso lá, era uma bancada só de médicos assim, feras, os caras de excelência. Tá? E Uhum. nós, alunos, fazíamos as visitações nos leitos, alguns relatórios, então, eram escolhidos e eram apresentados ali naquele ambiente, um ambiente assim muito que remetia até o século passado. Eu, como sou da psicanálise, eu me remetia, assim, eu imaginava, né, Freud dando as suas palestras, Uhum. naqueles auditórios que aqui na Santa Casa de Misericórdia, com Uma aquele coisa ar assim mais, muito investigadora, né? mais antigo, a mobília antiga, aquelas Aham. cadeiras antigas, aquela coisa toda. Aí foi apresentado, então, um caso de uma paciente em que estava lá com um estágio de úlcera, num estado muito avançado. E, então,
a abordagem com esta paciente por uma psicóloga, que no caso uma aluna ali do curso, ela começa a contar da história de vida dela. A história de vida dela tem a ver com abuso, ela tem a ver com... Eu faço assim, o iPhone aqui interpreta, dá um ok aí. Né? A história dela tem a ver com abuso, a história dela tem a ver com maus tratos, tem a ver com miséria, ela vem do Nordeste, tem um casamento que repete aquele estilo de vida em que ela teve na infância, que é de violência. Enfim, tem tudo ali que é de sentimentos como se fossem recolhidos. E o que acontece? O que é recolhido, o que é guardado, vai se manifestar em algum momento, em alguma parte. Certo? Pode ser. A esperança adiada adoece o coração. Vai se manifestar. Tá? A depressão, o Anselmo Grum, ele é um teólogo, um filósofo, né? Eu tenho alguns livros dele aqui em casa, eu gosto muito da maneira que ele escreve. E tem um livro que ele aborda sobre a depressão, em que ele fala assim, a depressão pode ser vista como sendo um sinal para pessoa, do corpo para a pessoa poder falar assim, para e dê atenção para mim. Entendeu? É um aviso, né? É um aviso. Usando a linguagem que você principalmente trabalha, consciente e inconsciente, é como se o inconsciente, de alguma forma, fosse um pequeno sábio, né? Que, você tem que parar. Senão, já que você não para de maneira racional, eu vou te dar uma rasteira para que você possa parar. Mais ou menos isso, meu amigo? Não, então, o inconsciente é da ordem daquilo que é para poder sair e que é represado, reprimido, né? Pela consciência. Só que fica como se fosse naquela panela de pressão, e aí, entre o inconsciente e o consciente, tem um pré-consciente que vai fazer uma negociação. Né? E essa negociação seja assim, isso que está reprimido aqui, então não pode sair na forma de uma denúncia, digamos assim, a pessoa, por conta dela, não vou falar, porque o que vão pensar, enfim, aí se sai por forma de uma doença. Isso não é pensado. O físico vai manifestar, né? É uma questão de um movimento involuntário, um movimento inconsciente. E aí que eu acho muito interessante a questão da terapia, da psicanálise, né? O que acontece? É privilegiar a fala. É privilegiar a fala. Porque a partir da fala se desfazem os nós. Então, no caso da depressão, na época que nós estamos, que é uma época assim muito de medicalização, né, de indústria farmacêutica, e nada contra os medicamentos, ou nada contra, não, alguma coisa contra, mas não desprezo, né, aos medicamentos. Mas no que diz respeito à depressão, em alguns casos, tem que ter esse apoio de um psiquiatra, de ter medicação, ok, né, sem dúvida alguma, mas em nenhum momento se abre mão de uma terapia, em nenhum momento, entendeu? Até pelo seguinte, meu amigo, o que o medicamento ele tem a tendência a trabalhar? Trabalhar os sintomas, né? O psiquiatra, geralmente, ele não vai atrás do comportamento que pode causar aquele sintoma. Então, eu digo assim, eu tenho aqui o sintoma, tem um comportamento que antecede o sintoma, e antes do comportamento tem um conceito. A TCC, que não é a minha praia, chama de crenças, né? Eu chamo de conceito. Então, a pessoa tem um conceito sobre um determinado ponto, aquele conceito leva ela a um comportamento, que esse comportamento vai levar ao sintoma. Então, o psiquiatra vai tratar os sintomas. E aí a pessoa tem a ideia e uma falsa cura, né? Porque mantém, entendeu? Se ela parar de tomar o remédio, volta a todos os sintomas. Então, esse livro aqui, tá? O Delírio da Depressão, escrito por um psiquiatra, psicoterapeuta irlandês, Terry Link. Ele apresenta assim algumas questões bem interessantes sobre o tratamento da depressão, tá? Sobre a questão do uso dos medicamentos. A gente não pode assim falar no sentido que não se deva usar, porque em alguns casos é importante que se use. Importante. Sim. Por exemplo, a pessoa está com uma infecção. A gente sabe que o antibiótico ele combate aquela infecção, mas ele causa alguns malefícios para o corpo. Mas tem que usar. Não vai tratar uma infecção com terapia, digamos assim, não, tem que usar.
né, o medicamento. Uhum. O que eu estou criticando e que eu quero o link critica é o uso exacerbado, porque é mais fácil tomar um comprimido e achar que está tudo resolvido para poder anestesiar a dor do que poder tratar dessa dor, que é a dor da alma. E para a alma, o remédio é a fala. Né? Para a alma, o remédio é a fala. É a alma enquanto a dimensão do nosso mundo interior, dessa parte mais íntima que nós temos. É porque eu estou perto aqui, eu vou me lembrando, esse livro do Anselmo Grum, ele fala sobre a alma, ele define a alma, ele fala a alma em grego é psique, e essa palavra psique pode significar borboleta, mas também liga a psico, que pode significar soprar, respirar. Então pensa assim, psique ligada à borboleta. A borboleta é uma coisa linda. Então a alma, ela tem que estar nessa dimensão. A borboleta não vai ficar pousando em sujeira, ela está transitando pelas flores. O nosso mundo interior tem que ser cuidado, o nosso mundo interior tem que ser tratado. E todos nós temos no nosso mundo interior áreas a serem tratadas. Não tem ninguém, né, que esteja na vida sem estar lidando com os seus traumas, com os seus problemas, porque eu tenho dito, a vida ela é traumática por natureza. Né? Já no nascimento já se tem a questão desse trauma. Então, essa questão da fala, da beleza da fala, que a Bíblia fala, que a Bíblia cita, né? Tiago fala que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. O que é isso? É falar. Então, para a depressão, é importantíssimo. Enquanto eu me calei, secaram seus meus ossos, né? Secar os meus ossos, Salmo 32. Então, é importantíssimo para a depressão, para a saúde emocional, para a saúde mental, é importantíssimo privilegiar a fala. Desculpa, só para poder me alongar. Pode continuar. Neste mundo em que, por exemplo, eu estou aqui querendo falar e a gente quer falar e a gente fala e a gente não dá oportunidade de escuta. Mas essa escuta na terapia, a gente sabe muito bem como é que ela funciona, né? Da pessoa poder jogar ali e aquilo que ela tem dentro de si. Então, é essa a perspectiva, é essa a dimensão. O que eu ia comentar é o seguinte, é que você, na fala está a cura, né? Agora a questão é o seguinte, é que quando a pessoa fala, ela entra em contato com as suas questões internas. E aí a gente vive um mundo de fugas. O hiperativismo é uma fuga, o computador é uma fuga, a televisão é uma fuga, o celular é uma fuga. Você chega do trabalho e você tem que correr para a academia. Boa parte das pessoas usam isso como uma fuga, porque entrar em contato consigo mesmo causa profunda angústia. Isso me lembrou agora uma frase de Pascal, filósofo, né? Eu sempre coloco isso daí, lá de 1700 alguma coisa. O grande problema do homem é não conseguir ficar quieto dentro do seu próprio quarto. Porque antigamente o quarto não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha computador, nada disso. Ele ficava em contato consigo mesmo. Ele era obrigado a entrar em contato com a sua alma, né? Essa questão do entrar em contato com a alma, lá também na Idade Média, nos monges, bem lá no início, era a questão da contemplação, certo? E como que nós hoje perdemos muito dessa questão da contemplação. A sociedade midiática, os estímulos que nós temos a partir da internet, que é uma ferramenta boa, mas tem sido um fator de adoecimento. Eu gosto muito de ler um filósofo, que é o Xu Han. Eu estava folheando um livro dele que eu já li, que é O Enxame. Sociedade do Cansaço. A né? Sociedade Esse do é outro. O livro que eu estava relendo dele é O Enxame. Então, ele fala da internet como se naquela questão de um enxame, né? Onde se liga. E aí está se perdendo a capacidade de se desligar. Está entendendo? Não é questão de não ligar. A gente está aqui numa live, nós estamos compartilhando, as pessoas estão com a gente. Mas imagina se isso acaba uma, emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra. Né? Ou seja, a mensagem do WhatsApp que não para de
poder chegar a não estar desligando. Aí tem uma Uhum. autora, que eu acho que é a Maria Rita Kell, em que ela faz a seguinte pergunta. Se a depressão é considerada como sendo uma das principais doenças do século XXI, há quem diga que em 2030 vai ser maior do que até os problemas cardíacos, né? Tem que se perguntar o que há na sociedade que está deprimindo tanto as pessoas. Por quê? Quando a gente fala sobre depressão, tomar um cuidado para não culpar a pessoa que está com depressão, né? Uhum. Ah, Uhum. porque você não fez isso, você não fez aquilo, fez aquilo outro. Não, não é assim. Existe um ambiente que está provocando, né, a depressão. É como um rio que passa numa ribanceira, ele vai tirando aquele, né, aquela ribanceira vai caindo pela correnteza. Então, nós estamos assim com dificuldades de nos desligarmos. Fica aí uma dica, um conselho, uma orientação. Aprenda a desligar, aprenda a desconectar, aprenda. Eu vejo você passeando de bicicleta, eu vi uma foto sua ali indo para o Grumari. Que Prainha, coisa Grumbui. linda, né? Então tem que fazer É isso. a minha terapia, já que agora eu não estou podendo jogar futebol nesse momento, né? Então, é o pé, não é chuteira, vai no pedal. O importante é ter esse É minha movimento terapia. e é do corpo. E você vê, tu imagina pedalar e caminhar, ou seja, é um exercício da própria mente mesmo, né? Uhum. Uhum. Ó, Você falou aí sobre questão de contemplar, né? Para você contemplar, você precisa parar, entendeu? Parar e olhar aquilo que está externamente, né? Para olhar o que está ali, a beleza de uma praia, a beleza do céu, a beleza de uma chuva, das árvores. Só que nós estamos numa cultura, uma sociedade onde as pessoas pararam de parar para pensar. uhum. E aí, se hoje ela para pensar, tudo aquilo que está guardado dentro dela vem em ebulição, né? Que ela não trata. E se ela não trata, tudo fica pulsando dentro dela. Eu costumo dizer que todas as coisas que estão guardadas, elas ficam como se estivessem dizendo o seguinte, mas olha para mim, né? Olha para mim, dá uma atenção aqui que eu estou precisando expressar alguma coisa. Então, é a mesma coisa, aquela oração do Salmo 139, versículo 23. Sonda-me e vê o que há no meu coração. Tem que ter coragem para fazer essa oração. Por quê? Porque pode ser que Deus resolva respondê-la. É. E é só você parar para aí vai ouvir, Não, né? assim, tem que ter coragem e entender que isso é bom, né? Ó, o Gerson ele fala que o livro Mentes Felizes trabalha bem o valor da meditação, explora bastante a questão da neurociência. Quando Nosso você fala. amigo Gerson. É, Gerson é pastor lá em Búzios, tá? Psicólogo ô, também, nosso colega. Gerson, Tá? um abração. Então, quando você fala dos pensamentos, o Augusto Cury, ele diz ele que criou, né, essa sigla SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, é preciso estar ligado, acelerado, para não meditar, para não pensar, para não refletir. Porque entrar em contato consigo mesmo gera angústia, entendeu? E as pessoas querem fugir da angústia. Só que fugir da angústia gera mais angústia e mais doença. Então, é Uhum. depressão, outra coisa, síndrome do pânico, entendeu? As crises de ansiedade, porque o que não é enfrentado, o que não é. Quando fala de enfrentar, assim, a própria meditação é você estar ali naquela questão mais contemplativa, mais. O oriental, ele vai até colocar de ter contato mesmo consigo, né? Eu acho que a gente o contato com o divino, contato com Deus, uma coisa suave, um Deus que é pai, que não é padrasto, entendeu? Quando te abre o coração. Mas existe esse aceleramento onde as pessoas ficam pensando, vão dormir e já pensando, por vezes eu me frago assim, estou indo deitar, estou pensando, mas amanhã eu tenho que fazer isso. A gente fica com a dificuldade de desligar, porque o pensamento está tão acostumado a ficar girando. Deixa eu pegar um ponto que você colocou aí, para a gente tentar ficar bem dentro do Tá, tema
a depressão na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, ou seja, a ideia é o povo de Deus com depressão. Você disse aí, Deus não é padrasto, Deus é pai. Mas muita gente criada num sistema religioso, cristão evangélico, muito opressor, passa a entender Deus como um padrasto, Uhum. né? E aí pode ir acumulando angústias em relação a Deus. E aí está na igreja. E aí são aquelas pessoas que, às vezes, criadas dentro de um ambiente religioso muito opressor, elas não têm a coragem, se é que a palavra adequada é essa, coragem de romper com tudo, de largar com tudo, mas ficam ali e vão adoecendo e vão tendo a tendência a ter um transtorno depressivo persistente. É aquele que a gente pergunta, como é que está? Está levando, né? Está indo. Né? A pessoa não se cura. Então ela está dentro da igreja, e dentro da igreja tem muita gente assim, que são pessoas muito na passividade. E a passividade ou a vitimização é uma coisa, um comportamento de pessoas em depressão, mas que parecem que não estão. Elas vivem a vida, fazem as coisas lá, mas estão numa certa letargia. Então, só colocando aí que o ambiente religioso cristão evangélico, muito seguido por mandamentos de homens, fugindo daquilo que é a origem mesmo, a essência da palavra, tem adoecido muita gente quando mostra, às vezes, um Deus demasiadamente, um Deus opressor, um Deus carrasco. É claro que eu defendo que é o Deus da graça e o Deus da justiça, mas algumas pessoas levaram para uma forma assim, muito opressora. Na verdade, você não vê isso Não, também? concordo com você. É a dimensão, a religião, por definição, tem a questão de poder religar, ligar. Uhum. Mas ela não consegue, entendeu? O que liga o homem com Deus, quem é? É Jesus Cristo. E aí, essa ligação não é pela via dos mandamentos, das obrigações, ok? A obediência, ela é um ato voluntário, é uma decisão de fé e de entrega, entendeu? Da vida a Deus. Quando a gente não entrega nas mãos de Deus, o que acontece? A gente fica se virando para dar conta, né? Exatamente. Fica se virando para dar conta. É como se diz no popular, se vira nos 30, ou se vira nos 40, se vira nos 50. Porque a gente quer fazer essa dimensão. Quando a gente não crê que Jesus é suficiente, a gente gera angústia e ansiedade. Porque se não é suficiente, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso, porque amanhã vai acontecer aquilo. Ou seja, a gente perde a dimensão de um dia de cada vez. E nós nunca poderemos viver, né? Ou nós não conseguimos viver no passado. A gente pode trazer coisas do passado para o presente. E nós não podemos viver no futuro. Só tem essa dimensão do agora, enquanto que nós estamos aqui, neste mundo. Então, é para poder usufruir. Então, tem essa perspectiva que a religião, a gente tem uma religião, o cristianismo é uma religião, mas é como... o John Stott, ele tem um livro, né? Como ser cristão sem ser religioso. Então, acho que como você está dentro do cristianismo, mas pegar o evangelho, né? Que não é o evangelho de que está tudo permitido, tudo liberado, e você falou desse equilíbrio aí, mas não é também a falta do evangelho da questão da lei, que é assim, assado, da força. Tá? Não é dessa questão cultural. Né? É tirar esses ranços de cultura do evangelho, para poder ter a dimensão mais próxima possível do evangelho em nós, o que não é uma tarefa fácil. E aí as pessoas podem se esconder dentro da igreja, sim. Podem, sim. Né? Porque eu confio em Deus. Elas usam a fé ali naquela perspectiva de ficar abrigadas o tempo todo. A fé é abrigo? Ela é abrigo. Mas vamos ver a realidade do profeta Elias. No primeiro momento, o anjo falou para ele no deserto: come, bebe, porque é longa a sua caminhada. Aí Elias comeu, bebeu, caminhou, foi para onde? Foi para a caverna. Quando ele está na caverna, o texto fala de maneira simbólica, lá, linguagem figurada, não viu no trovão, não viu no vento, não ouviu a voz dele no trovão, nem no vento, mas no sussurrar. Aí Deus o convida para sair da caverna. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sim, mas ele ao mesmo tempo nos convida para que nós enfrentemos os nossos problemas, enfrentemos nossas dificuldades, certo? Com a presença dele. Então, é possível Inclusive, a igreja alimentar, sim, é possível.
Inclusive, Fernando, toda segunda, quarta e sexta eu tenho feito às 7h30 da manhã a palavra no café. Então, lendo nesse período agora Salmos, né? E está sendo uma experiência muito interessante. Hoje foi o Salmo 31, que termina da seguinte maneira, que vai ao encontro do que você está dizendo. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Uhum. Ou seja, tem uma ação nossa que ela é significativa, que não pode ser deixada de lado, né? Eu lembro muito da colocação de Deus para Moisés. Por que clamas a mim? Marche, Uhum. né? Faça alguma coisa para sair desse problema que você está aí, né? Ontem eu comecei uma série de mensagens, convido a todos que queiram participar e até assistir, está na PIB está no YouTube. Eu comecei uma série de mensagens, A Fé em Cartaz. Só Onde eu... um minutinho, pastor. Só um minutinho. Então, o pessoal que está assistindo aí, tá? Você começou uma série de mensagens ontem, então está no YouTube. PIB Lins. É exatamente assim que as pessoas encontram? PIB Lins Rio. PIB Lins Rio, no YouTube, ou você consegue colocar lá procurando, primeiro Igreja Batista do Lins, vai aparecer. Eu creio que Então, começou ontem, vai até. até o Começou ontem o quê? Aos domingos, né? sempre no culto das 18 horas, vai até o penúltimo domingo de março, entendeu? Então lá na primeira Igreja Batista dos Lins, você que está aí na região, você que é de outra igreja também, quiser assistir lá ao vivo no YouTube também, né? Ou vai lá, tá? Então no domingo às 18 horas, tá bom? Mensagens com qual é o tema? A fé em cartaz. A fé Entendeu? em cartaz. Qual é a proposta, né? De poder. Às vezes, a minha vida dá um livro, dá um filme, tá? Então, todos nós temos histórias a serem contadas. E aí, o que eu tenho feito, né? Estou pegando relatos bíblicos, certo? Que são dramas da vida e dou uma ilustração com filmes de fatos reais, entendeu? Uhum. Para poder apresentar. Aí ontem, então, iniciando, eu falando sobre a fé, usando o texto de Hebreus, que está evidente ali em Hebreus 11, pela fé, são 17 vezes que aparece essa expressão, que a fé está em cartaz em todos aqueles personagens ali citados. Aí eu coloquei, a fé é decisão, a fé é ação, e a fé é superação, entendeu? Fé é decisão, fé é ação, fé é superação. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós agora, por exemplo, eu já falei que eu estive em depressão. Eu não estou mais em depressão. Por isso que eu acredito em cura de depressão. Às vezes, você que está nos ouvindo aqui, às vezes vai ouvir o seguinte, até alguns médicos dizendo, depressão não tem cura. Eu falo, depressão tem cura, entendeu? A depressão tem cura. Eu me sinto curado da depressão. Ah, mas você pode ter novamente. Como você que nunca teve, pode ter. Uhum. Né? Então, tem cura. Ninguém nasce com depressão. Entendeu? Então, nenhuma pessoa nasce com depressão. Ela pode ter desenvolvido, sim. Tá? Mas quando uma pessoa está no momento de uma depressão, ela ouvir, você precisa se esforçar, você precisa fazer isso, é uma coisa que é muito difícil. Alguém já disse para mim, a pior coisa é ouvir o seguinte, só depende de você. Né? É uma pancada em quem já está se sentindo lá no chão. Só depende de mim, eu estou perdido, porque às vezes a pessoa entra numa postura muito nihilista, né? Ou seja, tá não tem mais esperança, entendeu? O que uma pessoa pode fazer para ajudar uma pessoa, um cristão em depressão, na sua concepção? Então, vamos pegar como exemplo a história de Jó. Quando os amigos de Jó tomaram conhecimento do sofrimento dele, passou um tempo, diz o texto, em que eles vieram e eles fizeram o que todos devem fazer, respondendo a sua pergunta. Eles ficaram ao lado de Jó, sem falar nada, demonstrando empatia, que não significa dizer trazer o sofrimento do outro para si, né? Demonstrando a solidariedade, colocando-se ali como sendo pessoas onde o fluir da emoção, da dor, passasse por eles. É como se fosse, podemos dizer assim, tem a tomada e tem, digamos, o abajur. Então, você liga e você é esse fio que pode conduzir essa energia. Onde é que complicou? E onde é que complica para muitas pessoas, né? Muitos crentes sinceros.
é que a dor do outro, e aí é que está também a questão da terapia, que é importante. A dor do outro, ela pode ser tão mobilizadora em que a pessoa já não aguenta mais e ela sai daquela posição que deveria estar, de poder estar ao lado, de ser empático, de demonstrar por gesto, de poder ter aquelas palavras bem pontuais para uma outra posição, que é a posição de que eu sei que você deve fazer, eu já passei por isso, isso não existe, né? De pegar a Bíblia e transformar a Bíblia num grande receituário, leia o texto tal, leia o texto tal, de poder, então, colocar, como você falou, é questão de oração ou é questão de demônio. Eu fui falar numa igreja no ano passado sobre saúde mental, e aí, ao final, veio uma jovem toda tímida, né, conversar comigo, e eu parei para poder ouvir, e ela falou que quando ela começou a ter os sintomas de depressão, até que já passava até numa questão de poder começar a pensar em tirar a própria vida. Aí eu perguntei para ela, você compartilhou com a sua mãe? Você falou? Ela, não, falei. E a mãe dela a pegou e levou, não estou culpando essa mãe, é questão de falta de esclarecimento, levou numa igreja dessas que a gente vê por aí, em que a menina foi tratada o seguinte, você está com demônio. Então, imagina só o que... E a menina falou, aquilo foi horrível para mim, né? Horrível. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, certo? E para poder. Então, eu diria que a igreja, como lugar terapêutico, é lugar de escuta, certo? Dá espaço para que as pessoas possam falar. Agora, considerando que a igreja não é um consultório de psicologia, certo? Não é uma escuta, mas tudo tem um ponto. Então, aí hoje mesmo, conversando até com uma pastora que é lá dos Estados Unidos, que ela compartilhou comigo lá de uma dificuldade, de uma pessoa que é membro da igreja, e ela disse, olha, você precisa de ter um suporte, né? Porque o amigo é importante, a igreja é importante, o familiar é importante, mas essa escuta que precisa ter, ela é mais específica, né? Então, eu diria que, assim, na igreja, ela agasalha a doença quando ela rejeita a doença. Entendeu? Ela não entende aquela pessoa que está ali no Porque sofrimento. Usa... parece que pode dar uma ideia de fracasso, né? Da igreja, ou seja, a igreja está fracassando, a nossa mensagem é uma mensagem fracassada, que tem um guerreiro aqui doente, se tem alguém doente. Até porque se a igreja entrou muito por uma ideia, uma mensagem que vai estar tudo muito bem, né? Que quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, aí a pessoa interpreta isso, não, tem que estar muito bem. E quando está tudo muito mal? A pessoa não sabe fazer. Você falou de Jó agora, eu gosto muito desse texto também, né? Prego às vezes falando sobre isso, que é muito interessante. E tem um livro muito interessante que o Philip Yancey, Decepcionado com Deus, fala muito de Jó, né? O que acontece? Os amigos de Jó ficaram quietinhos, chorando. E o que acontece quando você fica quieto diante de uma pessoa em sofrimento? Ela desasta a falar. Foi o que Jó fez, né? E aí, o que o Jó começou a falar mexeu com a angústia deles, mexeu com a certeza deles, né? Aí tem uma frase que eu vi, eu não sei se foi do Philip Yancey, que o sofrimento, ele mexe, o sofrimento, ele mexe com a nossa teologia. Lidar com o sofrimento muda a nossa teologia. A gente vai tudo muito pronto, né? Porque Jó começa a amaldiçoar o dia que nasceu, a desgraça que é a vida dele. Peraí, o cara é temente a Deus. E agora? Então a gente tem que arranjar um motivo. Não, a tua doença é por culpa sua. Você cometeu pecados. Aí pronto, né? Eu já não preciso dar outra explicação. E outro detalhe, mas por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque o sofrimento do outro, a angústia do outro, mexe com a minha angústia não tratada, né? Com certeza. Nós observamos, assim, uma dimensão disso na questão da clínica médica. Os médicos, eles têm uma carga muito pesada em cima dele. O pessoal da área da saúde, né? Ele tem uma carga muito pesada. Então, já passei por essa experiência como pastor de dar assistência a pessoas em doenças com estado terminal,
E os médicos, frente àquela realidade, eles se afastam, né? Eles se afastam, não tem mais jeito, dá aquela medicação para poder, por vezes, eliminar a dor, se afasta. Naquela hora em que a pessoa, de repente, talvez essa não seja a função do médico, sem dúvida alguma, mas de alguém poder estar ao lado, né, para poder ter aquela fala nesse momento em que a pessoa está ali desfalecendo, morrendo mesmo. Então, esse afastamento é uma forma de poder se prevenir. Eu entendo a parte do médico, pela carga de trabalho que ele tem, né? Pela carga de trabalho que ele tem. Mas aquilo que toca na gente só demonstra que a gente não está pronto. Nós não estamos prontos, nós estamos em processo, né? Nós estamos sendo trabalhados. Não tem ninguém nesta vida que esteja pronto. O próprio Senhor Jesus, que pronto enquanto Deus perfeito, mas no mundo, enquanto aqui ele esteve, ele deu a dimensão da dor, né? Deus meu, por que me desamparaste? Certo? Então, eu digo assim, Jesus entende a gente porque ele se fez gente como a gente. Então, acho que tem essa perspectiva de poder entender ao tempo que tem que ter o tratamento, ao tempo em que tem que buscar, mas poder entender, depressão tem cura, né? As doenças possuem cura. Agora, não tem cura para a vida, no sentido de poder apresentar para a vida que se você fizer isso, você vai ficar... Não existe isso. Né? E nem tem cura para uma pessoa que se fecha nos seus conceitos, né? Não. Em que acha que, por exemplo, eu agora sou uma pessoa convertida, a minha vida vai ser retilínea da paz. E aí você falou agora há pouco da angústia, eu sempre tenho dito uma frase de Kierkegaard, que ele diz o seguinte: se você passou pela vida sem experimentar angústia, passou pela vida. Luiz Otaviano, quem passou pela vida em branca nuvens, Luiz Otaviano. Ele tem um verso sobre isso, né? Deixa eu ver o que eu acho aqui. Mas é uma realidade. Quando eu fiz eu tenho uma postura já há muitos anos que é a seguinte: eu não vivo em busca da felicidade. Eu tenho coisa mais importante para fazer. E aí vai a questão do sentido da minha existência, né? Vocação, chamado, a prática daquilo que eu acredito. Ah, mas você não é feliz? Eu sou feliz. Eu fui falar falei a semana passada toda sobre saúde emocional lá no PIB de Nilópolis. Aí tem uma pessoa muito querida lá, a irmã Rita, né? Ela falou assim: você é um homem feliz. Eu falei: é verdade, eu sou. O texto é o seguinte: Luiz Otaviano, quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida e não viveu. Né? Então, a vida tem essa perspectiva. Tem a questão da felicidade, aquele filme Em Busca da Felicidade, que é um filme muito bom, né? Lá no final ele coloca, ele dá uma palavra que está na Constituição. Eu fiquei assim, mas está na Constituição americana que todo homem tem direito à felicidade, entendeu? Aí ele fala assim, mas a questão é de poder saber ou de conceber que a felicidade não é um lugar onde você está, mas é uma maneira de você... É mais ou menos isso. Essa frase é o Ed Renekiewicz que cita em um livro, que não é uma frase dele. Ele cita que a felicidade não é um lugar onde você chega, mas é um modo de caminhar. Entendeu? Então, não é uma questão de felicidade com o estado da vida. Porque uma coisa que tem causado a depressão em nosso tempo chama-se imperativo da felicidade. Todo mundo tem que estar feliz, todo mundo, né? Muito bem. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor, mas é Sociedade Excitada, em que ele fala o seguinte: se apresenta na tela com o rosto bonito, mas as costas não está sendo vista que tem uma ferida. Aquela menina que era jogadora, era de vôlei. Sim, Valesca. Eu gravei isso, que
Um dia antes dela ter se suicidado, ela fez uma live e o cara que a entrevistou depois falou, mas ela estava tão para cima, estava tão bem, estava... Pois é, mas não estava vendo a ferida. Então, esse imperativo da felicidade, até pela modulação de medicamentos também, tem isso, né? Ah, quer ficar feliz? Toma mais um pouquinho de remédio aqui. Tá muito feliz? Toma um pouquinho para baixar, né? Então, esse imperativo da felicidade, ele tem afetado a saúde mental das pessoas. Em especial, sabe de quem, Paulo César? De adolescentes e jovens. Sim, sim, sim. Uhum. Porque veio aquela questão, e a gente vê hoje um pico de adoecimento mental, de depressão e de suicídio na questão muito ligada não, muito nessa... É dado estatístico na adolescência e na juventude, entre 14 e 29 anos. Aumenta a cada momento, né, a quantidade de adolescentes e crianças. Eu lembro que teve uma irmã casada com um pastor batista, né? E ela foi contratada para uns prédios aqui da Barra, um dos prédios mais ricos aqui da Barra, porque os adolescentes estavam se suicidando. Entendeu? E ela foi contratada para trabalhar na área da música, entendeu? Uhum. Agora, a gente observa também que boa parte da liderança cristã evangélica, né, os pastores, acabam assumindo muita responsabilidade, um peso muito grande sobre si mesmo, né? Aquele conceito de ser o salvador da pátria, resolve tudo, entendeu? Qualquer coisa. Porque vocês, pastores de igreja, um filho não chegou 11h30 da noite, a mãe liga para você, né? O marido bateu, chegou embriagado, liga para você. Bateu com o carro, liga para você, entendeu? A filha surtou em casa, liga para o pastor, né? Então o pastor acaba tendo um peso muito grande e a gente tem aquela ideia, aquele conceito que a gente tem que mudar o mundo. E é um peso muito grande, né? Então, Paulo César, tem o livro A Depressão de Spurgeon. Muito bom, cara, esse livro, né? É escrito por Zach Wisner. E tem Spurgeon, poxa, Spurgeon foi considerado o príncipe do púlpito, né? Spurgeon sofria de depressão. Tinha lá uma questão que era daquilo que nós falamos anteriormente, ligada da integralidade do corpo. Ele tinha uma enfermidade que abria portas para a depressão, né? E passou por aquela experiência quando construiu o Tabernáculo Batista, em que lotava o ambiente. Então, em um culto com mais de 5.000 pessoas, na hora do sermão, um gaiato lá de mensageiro do inimigo vai e grita que é fogo, fogo. Então a multidão se levanta em desespero e algumas pessoas são pisoteadas ali e morrem. E aí toda a imprensa vem em cima de Spurgeon. Aí o que acontece? Zach Wisner, ele vai pegar recortes dos sermões, de alguns sermões de Spurgeon, em que ele fala abertamente. Spurgeon fala das suas emoções. Ele chega um sermão e fala assim: eu não me sinto em condições de poder estar aqui para poder falar hoje para vocês. Ele fala sobre a questão dos sentimentos que ele tem, e Spurgeon fala o seguinte: todo pastor deveria ter dentro do seu assessoramento um médico. E aí eu entendi o seguinte: é um psicoterapeuta, alguém, todo pastor. Realmente o peso sobre a pastorada, eu sou pastor, então posso falar disso com certa propriedade, porque pastor, gente, é muita coisa em cima, e eu tenho falado para pastores também, como eu disse para você, fiz essa conferência para os pastores lá dos Estados Unidos, e eu falo o seguinte: olham para você como pastor e falam assim: o pastor é o anjo da igreja, pegando aquela expressão que aparece nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, que o membro fale que você é um anjo, que ele imagine que você possa voar, ou seja, que você possa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não tem problema. Agora, se você tomar o que ele pensa para você, achar que você pode fazer, aí é problemático demais. Você teve uma experiência... Permita-me. Só concluindo. E aí nós, pastores, por vezes temos essa questão de poder querer fazer tantas coisas
E eu escrevi já um artigo falando sobre isso. Anjos de asas quebradas. Nós, pastor. Opa, quero ler esse artigo, rapaz. É um jeito de mandar para mim aí, viu? Tem que aprender isso aí. Uma das aulas do meu curso Saúde Emocional, gente, olha, eu fixei aqui, curso Saúde Emocional e Vida Cristã, WhatsApp 21 988 60 1194. Eu não sei se está fixado para vocês, eu não sei nem se eu sei fixar isso aí. Está fixado aí? Está fixado aí, Ailton? Não, eu não Curso Saúde vejo aqui, Emocional. não. Eu não vejo aqui, não. É mesmo? Eu Então eu também fixei não, só para mim, eu não sei fixar isso aí. eu também não Eita sou muito coisa. habilitado, não. Aí teria que ter alguém que... Ah, tem gente até rindo da minha cara, não tem Não, nada fixado aí. Pô, eu tenho que fixar. A Bárbara está falando que não está fixado. Pois é, eu não sei fixar. Ó, 21 988 60 1194, tá? É o meu WhatsApp para quem quiser fazer contato com o curso Saúde Emocional e vir para o curso Saúde Emocional e Vida Cristã. Então, numa experiência, uma das turmas, aí eu falando sobre o hiperativismo, aí uma irmã disse o seguinte: ah, pastor, eu tenho muita atividade na igreja. Minha irmã, se você parar um pouco, diminuir, o que que acontece? Não, pastor, eu sou líder disso, pastor, eu faço isso aqui, tenho responsabilidade e tal. Se você parar um pouco, o que que acontece? Não, pastor, a minha responsabilidade e tal, eu falo, minha irmã, se você parar um pouco, o que que acontece? E ela percebeu que eu não ia dar sossego a ela, né? Ela disse exatamente o seguinte: ah, pastor, quando eu paro, eu penso nos meus problemas. Quantas e quantas pessoas na igreja, elas são hiperativistas, porque se elas pararem, entram em contato com as suas angústias. Usam a igreja até para poder atender as suas carências, porque tem aquela questão ali também, aí eu tenho que abordar, né? A questão aqui do meu outro livro, O Afeto que Alimenta, né? Mais de 20 mil exemplares vendidos, selinho aqui, né? Eu sou carente, vamos imaginar. Mas se eu faço alguma coisa na igreja, alguém me agradece, as pessoas vão me ver, eu passo a ser notado. Então tá assim, gente, e escondendo as suas angústias. Então, muita gente fazendo escola daquilo que não é a forma e o conteúdo está na angústia ali. Fica em Então, desarmonia. então, quando eu fiz o mestrado na UFRJ, a minha orientadora, professora, ela tinha como linha de pesquisa angústia, né? E ela ressaltava o seguinte, que a angústia ela está presente em cada um de nós, ela faz parte da nossa existência, entendeu? Não tem uma questão de você não ter, deixar de ter, como vamos colocar, como também a própria ansiedade, o medo, esses sentimentos que por vezes falamos como sentimentos negativos, eles não são negativos. Imagina uma pessoa sem ansiedade nenhuma, não dá certo. Imagina uma pessoa que não sente medo de nada, não dá certo. Agora, esses sentimentos, quando eles não são reconhecidos, quando eles não são expressados, eles são acumulados, aí está a negatividade deles. Por exemplo, quando se fala da questão do ataque de pânico, síndrome de pânico, que se elenca lá todos aqueles sintomas. Freud, quando começou na teoria psicanalítica, lá em 1900, logo no início, acho que antes até mesmo, ele vai falar das neuroses de angústia. E ele descreve literalmente os sintomas. Então, a síndrome de pânico muito associada, certo? Às crises de angústia, às crises de ansiedade, ok? Então, essa questão de poder, como eu falei, tem tratamento para depressão, tem cura para depressão, sem dúvida alguma, mas não tem cura para a vida. Então, não tem cura para você viver uma vida onde você não se sinta, vez por outra, angustiada ou angustiado. O que não pode, o que não é bom, o que não é saudável, o que causa doença, né, o que gera muito sofrimento, é poder não expressar essa angústia ou não reconhecer como esta irmã, e como muitas irmãs e irmãos por vezes fazem, de se colocar uma coisa atrás da outra para poder não deixar nenhuma brechinha para escapar. Se eu parar... E esse conceito que existe, né, em relação à depressão, esse aí eu conto muito. Eu já contei tantas vezes e vou sempre repetir porque marcou para mim, que um amigo meu chegou para mim e falou: Paulo, depressão não é coisa de crente não, né? Depressão é coisa do diabo.
Aí eu respondi para ele: o que você me diz da diabetes? Então, o crente pode ter diabetes, mas não pode ter depressão. Ou seja, ninguém se culpa por ter diabetes. E algumas pessoas deveriam se culpar, porque a diabetes pode ser resultado de um pecado que a pessoa comete contra o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que toma muito refrigerante pode estar cometendo um pecado, pode não, para mim está cometendo um pecado contra o corpo, pode desenvolver a diabetes, né? Que pode, de repente... Aí tem que Oi? entender só essa questão, como que a coisa fica bem complexa, né? Porque se ela toma muito refrigerante, que é muito açúcar, né? É um xarope de açúcar, ou come muito doce, refrigerante, açúcar é energia. Então, o que ela tá buscando? Tá? O corpo está pedindo energia. Por que o corpo está pedindo energia? Será que essa energia que o corpo está pedindo é porque a pessoa muito ansiosa consome muita energia? Certo? Então, por exemplo, na depressão, uma pessoa com depressão pode ter um dos sintomas o emagrecimento. Porque pensar na depressão como sendo uma prostração, a pessoa está prostrada, ela não se levanta. Não, tem esta dimensão. Tem esta dimensão. Mas tem a outra dimensão, que é a pessoa ficar agitada. Tem um autor, aqui o doutor Kayami Mackenzie, ele fala sobre a depressão sorridente. Como é que é esse negócio de depressão sorridente? Ele diz o seguinte: queixas, dores nas costas, a fibromialgia, ele não cita a fibromialgia, mas eu estou colocando nisso, mas essas dores que são levadas para um ambiente clínico podem ser evidência de uma depressão. Então, a depressão pode colocar a pessoa numa prostração ou pode colocar a pessoa numa atividade intensa. Ela pode levar a pessoa como sintoma, um dos sintomas pode ser a insônia. Então, a pessoa em depressão tem dificuldade de dormir, né? Aquela remexe para lá, remexe para cá. E pode levar a pessoa a uma hipersônia. Ou seja, a pessoa não quer levantar, quer dormir o tempo todo. Então, é a importância do que se fala do diagnóstico diferencial. É só uma redundância que você fala do refrigerante, mas para poder colocar, a pessoa toma muito refrigerante, ela come muito doce, certo? Doce é energia, doce é açúcar, certo? O corpo, enquanto máquina, está pedindo mais energia, mais lenha, mais lenha, mais lenha. Toma, entendeu? E vai causar uma disfunção. Então, observa bem como que essa ansiedade pode desencadear várias coisas. Não estou dizendo que a diabetes tenha ligado à ansiedade, mas estou dizendo que é um todo, né? Assim, é ligado. É uma questão seguinte: a gente, durante a vida, a gente vai criando alguns registros mentais e alguns deles são afetivos, né? Então, por exemplo, desde cedinho lá, criancinha, a gente experimentou um doce, ficou um registro ali de prazer. Mais tarde na vida, você experimenta um momento de angústia, a mente ela sabe onde existe um registro do que é agradável, do que é prazeroso. Tem um doce, ela vai lá, tem um registro ali. Quando você pega um doce como um doce, tem uma sensação de prazer. Vai tentar criar uma homeostasia, ou equilíbrio, né? Então, às vezes isso aí é coisa que acontece muito. Está chegando a Páscoa aí agora, né? Daqui a final de março, o chocolate. Pessoas viciadas em chocolate, entendeu? Que é, né, produtor de energia, que até tem o seu, que eu já ouvi algumas pessoas falando, tem até um aspecto positivo do chocolate bom com cacau, né? Mas ele é uma questão que pode ser isso. A pessoa tem que botar açúcar. E aqui está dizendo, né? A Devanagui, é isso, né, Devanagui? Nós conversamos, né? Nós sabemos, né? As pessoas saltam a geladeira à noite, levanta com fome, estou com uma fome, não consigo. Tem a ver com isso, né? Será que é falta de comida ou é excesso de ansiedade? Você falou aí sobre a questão, às vezes, da pessoa dorme direto. Tem uma depressão chamada depressão atípica, né? Que acaba pegando muitos adolescentes e pessoas no começo da juventude ali. São aqueles que comem demais, entendeu? Então, e podem dormir até 17 horas. Ninguém entende como é que esse adolescente dorme, né? A depressão atípica, né? A adolescência tem essa questão mesmo de uma característica de
de um certo cansaço do corpo, né? Mas a depressão, em geral, a depressão, ela é uma palavra até que vem de uma questão assim, imagina um terreno, né? Uma estrada, tá asfaltada. O prefeito aí asfaltou várias vias aqui da nossa cidade, né? Tá direitinho. Aí, com o calor intenso e o tráfego intenso, faz né, aquele rebaixamento. É isso que é a depressão, entendeu? Então, rebaixamento Uma queda, né? Isso. Então, o que está causando esse rebaixamento? Várias situações podem causar. Então, esse aí que você colocou agora, que é o seguinte, o que está causando isso? Né? Então, o que causou isso? Qual foi o gatilho? Qual é o histórico? Então, as pessoas querem ir, por exemplo, vamos só para o medicamento. Eu conheço uma pessoa que trata de depressão há mais de 40 anos apenas com medicamentos. Nunca aceitou fazer uma terapia. Ah, vou chegar lá e vou ficar falando dos problemas assim. Não, tem que falar, ora, porque senão fica tudo dentro, né? E aí ela vai maquiando, né, a depressão como se resolvesse. Não vai resolver, porque tem que procurar a causa. Então, essa aí vai uma informação para as pessoas aí. Procure a causa e tenha a coragem de entender que tem uma causa e a coragem de admitir. No meu curso, eu uso muito 3 palavrinhas, que é conhecer. Aí eu cito, sonda-me e vê o que há dentro do meu coração, Senhor. Admitir que aquilo é uma verdade. Às vezes a origem de uma depressão seja uma culpa que a pessoa experimenta, seja uma dor, um arrependimento que não foi vivenciado, ou um arrependimento, um remorso que ela não resolveu. Então, admitir e expressar. Em relação ao corpo, por exemplo, você tem um sintoma. E outra coisa que eu também costumo muito dizer é o seguinte: se esse sintoma, se essa psoríase, se esse vitiligo, se essa dor nos rins, se essa dor no coração, se essa dor na tireoide pudesse ser traduzido em palavras, o que diria? É interessante que, às vezes, quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas dizem o seguinte: gritaria socorro. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: preste atenção no que a sua alma está querendo dizer para você que você não está querendo ouvir. Entendeu? Eu acho isso muito interessante. Tem aqui o Marcelo, ele fala depressão e ansiedade estão ligadas também ao ambiente de trabalho. Então, Marcelo, são situações que podem, sem dúvida alguma, poder provocar essa depressão. Eu escrevi um outro artigo em que eu falo sobre a gota d'água. E eu coloco assim, coitada da gota d'água. Porque, às vezes, quando acontece uma situação, a pessoa fala assim, foi a última gota d'água, foi a gota d'água. Responsabilizando aquela situação, desconsiderando as inúmeras milhares ou milhões de gotas d'água que foram acumuladas. Então, o trabalho pode ser. Agora, o trabalho está muito ligado, o ambiente de trabalho, quando ele não é um ambiente sadio, ele está muito ligado a uma síndrome que gera a depressão bem ali próxima, que é a síndrome de burnout. Entendeu? Isso eu ia falar. O burnout está muito ligado ao ambiente de trabalho. Quando esse ambiente de trabalho não é um ambiente agradável, ele tem essa capacidade. Agora, entendamos hoje, e aí eu vou pegar então o Churran no livro A Sociedade do Cansaço, onde ele faz uma crítica muito contundente sobre isso. Ele fala até da depressão, tá? Porque o ambiente de trabalho, fala assim, você está trabalhando em casa. O ambiente, então, em casa é o melhor ambiente, só que a sua casa é a sua casa, não pode ser seu ambiente de trabalho. E em casa, se a gente não sabe colocar o limite, transformar a casa em ambiente de trabalho é extremamente doentio, entendeu? Então, é preciso ter essas sacadas, entendeu? Essa forma. Trabalho em casa, mas, por exemplo, as pessoas dizem, faça lá de um espaço, aquele seu escritório, e procure estabelecer um tempo para isso. Eu sei que é difícil para quem está trabalhando nesse mundo que quer, as pessoas pedem produção, mas é importante, sabe? Chegar no momento seguinte. Eu diria que tem que saber fazer isso. Né? Porque, por exemplo, você acaba trabalhando muito em casa. Você está trabalhando agora, de alguma forma. Né? Imagino que alguns sermões você faz em casa. Né? Hoje eu só dou atendimento, depois da pandemia para cá,
todos os meus atendimentos passaram a ser online. Nunca mais eu atendi presencial e não pretendo voltar. Mas eu gosto muito, porque dá uma folguinha, eu vou ali, boto um alpiste na boca do passarinho, entendeu? Você mora Então, no sítio. oi? Você mora no sítio. Não, falando passarinho que dorme comigo. Entendeu? Aí tá bom. Pois é, eu tenho meus filhos, eu posso ir ali fora, entendeu? Eu tenho aqui um pé de acerola maravilhoso, um capim-limão, plantei um pé de amora, tem a cachorrinha que já latiu a beça aqui. Então, mas eu me adapto à casa já há muitos anos, porque eu acabo ficando muito em casa pela atividade seria à noite a maior parte, né? Então, Então, Paulo, a questão é realmente isso, é saber trabalhar com essa realidade aí, né? Que o importante é saber desligar. E eu sim, sugiro a leitura do livro Sociedade do Cansaço, sim, entendeu? Porque muito bom. estão colocando sobre o seu ombro, sobre os nossos ombros, o mundo corporativo que você tem que dar jeito. Você é o empregado e o chefe de si mesmo. Isso é E eu complicado vou demais. falar, e eu vou falar uma coisa agora. Por exemplo, uma das lições do Byung-Chul Han é que ele diz o seguinte, é que hoje essa sociedade do cansaço fez com que o trabalho não ficasse só lá. Por exemplo, não é desqualificando nenhuma pessoa. Tem as pessoas que trabalham aqui na limpeza, né? São pessoas queridas aqui no condomínio que eu moro. Elas vão para casa, elas não ficam lembrando daquilo do trabalho. Elas cumpriram o dia delas. Você vai para a igreja, você trabalha, você volta para casa, você não deixa tudo lá. Você é um sério candidato a uma burnout, todos os pastores, né? Então, a sociedade do cansaço acaba trazendo para a gente o seguinte, você leva o seu trabalho com você para casa. O seu patrão não está mais eternamente ali, ele está ali dentro de você. E aí, o que eu quero procurar colocar aqui? Hoje nós temos isso, e é um sistema, eu acho, maravilhoso, mas as pessoas têm que saber estabelecer um equilíbrio, que é o sistema de células nas igrejas. Porque o líder de célula, ele é um pastor. Ele está em casa, as pessoas vão ligar para ele. E boa parte das igrejas, as pessoas não têm mais acesso ao pastor da igreja. Tem que passar pelo líder de célula. Então, teve uma briga em casa, o filho não chega 2 horas da manhã, a filha ficou reprovada, a filha começou a se cortar, é o líder de célula. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque, ao mesmo tempo, isso é um lado positivo, mas nós temos que prestar atenção com os espinhos que vêm junto dessa rosa. Né? Com certeza, com Se certeza. você concorda comigo, Concordo. ou desconcorda. Não, concordo. E tem uma coisa assim, quando você fala do equilíbrio. Gente, o desconcorda aí, pelo amor de Deus, estou brincando, Ó, tá? Desconcorda. o equilíbrio. Eu gosto da filosofia. Antes da pandemia, terminei um curso de filosofia moderna e contemporânea na Faculdade de São Bento. E aí o mito grego, gosto muito da mitologia grega, o mito de Ícaro. Né? Ícaro é lançado com seu pai no labirinto. O labirinto que tinha sido elaborado pelo pai de Ícaro, que era como se fosse um engenheiro, né? Para poder o rei jogar lá, acho que era o nome do rei era Minos, aqueles que eram os que se levantavam contra ele. E chega um momento, então, que esse rei joga Ícaro com o pai no labirinto. No labirinto não tinha saída. E no labirinto tem o Minotauro, que é metade homem e metade touro, que encontrava a pessoa e devorava. O pai de Ícaro. Então, ali começou a elaborar um esquema para poder sair do labirinto. Ele observou que as aves que voavam sobre o labirinto deixavam cair penas. Ele foi acumulando aquelas penas. E aí ele viu que no labirinto abelhas tinham colmeias. E ele pegou a cera e foi colando as penas. E fez então asas. E falou para o filho, nós vamos voar, que é a única maneira de nós sairmos daqui do labirinto. Nós vamos bater asas e nós vamos voar. Agora preste bem atenção, quando nós sairmos daqui. Você não pode voar tão alto para ficar próximo do sol, ao ponto de poder o sol derreter a cera e as suas asas se desfazerem e você cair no mar. E você não pode voar tão baixo ao ponto de que
a espuma do mar, das ondas, possam atingir as penas e poder, então, ali trazer peso. Você tem que ter um voo que seja na medida. Então, a palavra que tem no grego, que me falha agora da mente qual é essa palavra, é híbris, né? Híbris e metron. É a medida e a desmedida. A vida é um desafio. Nós precisamos encontrar uma medida. Essa medida para a vida, a gente não a encontra para a vida toda. Se você teve infância, já brincou de gangorra. Se você já brincou de gangorra, você sabe que equilibra e desequilibra. A vida é assim. A vida não pode ser uma gangorra, para cima e para baixo. Isso é bipolaridade. Entendeu? Agora, nós precisamos procurar um equilíbrio na vida, uma medida. E um dos fatores deste tempo que tem gerado muito adoecimento emocional, afetado a saúde mental e até a depressão, é a desmedida. Nós estamos vivendo um tempo da desmedida, tá? Então, as pessoas... Eclesiastes 3, de 1 a 8, ajusta muito isso daí para a gente, né? Um tempo determinado para todas as coisas, né? E eu uso também um versículo de Eclesiastes 7,16 que diz o seguinte: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Justiça e sabedoria, duas coisas que nós somos orientados a buscar, mas em demasia, porque te destruirias a ti mesmo, né? Não, Tudo em excesso é um problema, né? E a gente comete excessos, certo? A gente comete excessos, mas a gente tem que ter a capacidade de poder saber administrar para poder tentar o equilíbrio. E aí, o que se espera, a princípio, de pessoas na nossa idade, você é mais novo do que eu, é que pela própria faculdade do corpo, a gente vai conseguindo encontrar mais uma certa medida, entendeu? Em algumas coisas, né? Então, eu não vou mais fazer aquelas corridas que eu fazia antes. Eu andava de bicicleta, até comentei ontem na mensagem, eu saí daqui do Meia para Barra, cansei de ir pelo Alto da Boa Vista, para o Grajaú Jacarepaguá. Hoje até é meio complicado fazer isso, até pelo trânsito e insegurança, mas não tem um pique hoje. Mas a gente tem que ter essa medida na vida, certo? Tem uma história de empresários que se reuniram, que eram da mesma turma, na faculdade de administração. Passado anos, então, todos muito bem posicionados, se reuniram. E eles sempre compartilhavam as histórias, né? E aí um colega lá está muito choroso. E aí pergunta, mas por que você está choroso assim? Ele fala, minha filha vai casar. Ué, rapaz, mas sua filha vai casar? Você não gosta do seu genro? O cara não é boa pessoa, não é boa pinta? Não, o cara é gente boa demais e tudo. Mas por que você está chorando? É porque agora que a minha filha vai casar, eu percebi que ela cresceu e eu não vi. Desmedida. Desmedida. Sim. Entendeu? Então... ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. O Marcelo aqui fala sobre equilíbrio entre pastores. Tem igreja para administrar. Tem muitas coisas. E teve um tempo, Marcelo, que nós fazíamos na Convenção Carioca um trabalho com pastores. Eu tenho falado para pastores aí há alguns anos. E a pastorada, a gente sabe, né? Precisa, mas também, por vezes, fica muito resistente. Sim. Entendeu? É uma questão. Ao tempo que precisa, mas também fica assim. Né? Pastor dá muita atenção para a questão de administração, muita atenção para a questão do crescimento da igreja, entendeu? No número, não que deve desprezar isso, mas... E principalmente crescimento de templo. Dá pouca atenção para a saúde. Pouca atenção para a saúde, infelizmente. Cuida pouco dele, né? Cuida pouco dele. Eu não sei se foi o Marcelo também que colocou o seguinte, a gente tenta falar com o pastor, ligar, ele não atende. Né? Ô Marcelo, isso daí, boa parte de nós passamos por isso também, entendeu? Tem alguns pastores também que eu tento entrar em contato e não atendem também. Não. Quem foi o Eli Querce aqui que falou, mas também, pastor, nem todos os pastores respondem a gente quando precisamos. Uma questão é que muitos pastores estão extremamente esgotados e grande parte dos pastores estão com o pé na síndrome de burnout, né? Com esgotamento. Eu conheço um pastor, colega nosso,
pastor de uma boa igreja, uma igreja de média para grande, e ele entrou numa depressão, e hoje eu entendo que é uma burnout. Ele entrava, chegava no estacionamento da igreja, as pernas davam uma tremedeira, ele não conseguia sair do carro. Ele tinha que voltar para casa. E precisou buscar ajuda. E o pastor que vive do ministério, né, também deve dar uma angústia muito grande, porque você tem que produzir, né? Tem que produzir. Então, o Paulo César, o que acontece, cara? Assim, a gente tem que tirar um pouco o PR para poder ver que é gente, é pessoa. E, sabe, eu acho que tem coisas que a gente faz que Deus não pediu para a gente fazer. Né? Essa questão até próprio que liga para o pastor, tem casos e casos, mas é muito... eu falo porque eu sou pastor há 36 anos, é muito angustiante. Você está ali, às vezes, num sermão, aí você está ali, vê uma pessoa que está internada, vê uma outra que perdeu o filho, sabe, isso às vezes sai de uma temperatura que é uma temperatura agradável, que é um aniversário, para ir para uma outra que é totalmente desagradável, que é uma perda de uma outra pessoa. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, acho que a gente precisa humanizar as relações, certo? E aí, voltando à questão da igreja e falar do crente como depressão, a gente precisa humanizar, a gente espiritualiza muito. E espiritualizar não é perspectiva de fé. Espiritualizar seria uma linguagem não muito própria para a gente, mas um desencarnar. Não, Deus te fez carne. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, a gente precisa ter... Eu não sei onde foi que eu li, mas eu li. Que o autor falava assim, o evangelho não torna o humano em pessoas desumanas, torna o humano em pessoas mais humanas. Se nós observarmos os avanços que tem na sociedade, muito se deve ao cristianismo e se deve à questão da humanização. Eu acho que a gente precisa humanizar mais, entendeu? Essa relação, entendendo que nós não podemos ser, nesta vida, nada além, né, ou aquém do que humanos. Somos seres humanos, certo? Vocação para Deus, mas nós não somos deuses. Somos seres humanos. Meu amigo, estamos com 1h32 de live. Qualquer dia a gente vai fazer uma super live. Topa? Não sei como é que eu fiz aí, a gente vai deixar o povo fazer perguntas. Eu fiz uma de 3 horas. Entendeu? Foi sim. Mas foi interessante, sim. Mas foi comigo só eu mesmo, entendeu? E eu quero divulgar para o pessoal o seguinte: amanhã eu vou fazer uma live, tá? Eu queria ver uma outra pessoa aí, mas eu acabei me desorganizando. Vai ser uma live falando sobre princípios e valores, tá? Princípios e valores. O que acontece com uma sociedade que vai perdendo os seus valores? E aí vou falar alguma coisa sobre Marquês de Sade, tá? Coisas aí que... tem até um livro muito interessante, não sei se você conhece, esse livro que fala um pouco dele também, que é A Família em Desordem, de uma psicanalista chamada Elizabeth Rodnesco. Acho que eu conheço algumas coisas dela. Sade também eu conheço assim, a linha dele, né? Mas que influencia demais hoje. Muito. Sade hoje, boa parte aí do pessoal está sendo influenciado por ele, nem sabe. Né? Meu querido amigo, olha, eu te agradeço muito, tá? Por você ter aceitado esse nosso convite, viu? E nós vamos fazer outras, vamos ver alguns outros temas aí que você é precioso para falar, você tem competência, tá? Então, feliz aí pela sua amizade, pelo seu carinho. Pena que você não esteve conosco sábado lá naquele momento lá. Eu estive lá junto, entendeu? Eu justifiquei, né? Eu fiz aí uma cirurgia de vesícula, aí tá meio assim nessa fase de adequação de tudo, né? Mas é um prazer estar aqui com você. O curso Saúde Emocional começa aqui na PIB Lins, na próxima segunda-feira, dia 5. Terça-feira, dia 5. Isso.
Então, já fizemos com você aqui, acho que 2 vezes, essa vai Duas ser a vezes, vai terceira. ser a Fica terceira. aí o convite para o pessoal participar. E os que estão aqui também, se você me permite, eu posso fazer uma divulgação? Claro, Tá. claro. Você, Então, me depois siga, de mim, você manda aqui. nada, me siga no meu Instagram. Eu tenho algumas coisas que eu sempre posto lá. Eu tenho um canal no YouTube que tem uns vídeos em que eu falo sobre depressão. Eu estou com o site praticamente pronto, mas ainda não estou divulgando, mas em breve eu vou divulgar. Aí vai estar aparecendo lá no meu Instagram, no Facebook. E estou aqui aberto para palestras, para poder ajudar, orientar, quem precisar, que eu puder fazer, estou aqui pronto. Deixa eu falar também, pessoal. Então, o curso Saúde Emocional e Vida Cristã, planejando agora 13 turmas planejadas, programadas. Não sei quantas vão acontecer, né? 12 turmas presenciais e uma online. Então, tem gente de Portugal já inscrito, sempre tem gente aí de outros países, Europa, Estados Unidos, participando também. São 27 anos ministrando esse curso. Tá vendo aqui, ó? Pessoa perguntando aqui, todo dia tem aí gente perguntando. 27 anos, mais de 12 mil pessoas passaram pelo nosso trabalho. O Ismael, aqui lá do Espírito Santo, fez no semestre passado, junto com o amigo, um colega meu, amigo meu, pastor Rogério, né? Era pastor dele lá. Então, serão 13 turmas, uma online e as outras presenciais. Então, só repetindo, Igreja Batista Atitude Niterói, Batista de São Gonçalo, PIB, Primeira Batista do Lins, que é a sua igreja, Primeira Batista de Madureira, ó, Primeira Batista de Madureira, Primeira Igreja Batista de Caxias e Primeira de Nilópolis serão turmas das 14h30 às 17 horas. Ah, mas nesse horário não tem ninguém. Tem, rapaz, tem um monte de gente aí disponível, de mulherada que põe filho para o colégio, gente aposentada, gente que não pode à noite, pastores, então estão lá participando com a gente. PIB de Nilópolis, PIB de Vargem Grande, Igreja Batista Carisma, em Jardim América, Igreja do Nazareno, Parque Anchieta, Igreja Batista Atitude na Barra, que vai ser aos sábados. Se você não pode ir de semana, de tarde ou de noite, e quer fazer, sábado, começa o primeiro encontro, sábado, dia 23, só que é um sábado o dia todo, de 9 às 17, na Batista Atitude da Barra. E, deixa eu falar outra coisa, tem um curso meu, que é a personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Eu quero que você considere esse curso para levar para a sua família, você assistir, você, seu esposo ou esposa, com os filhos, que vocês vão entender o papel de cada um, o perfil comportamental, por que a pessoa se tornou do jeito que ela se tornou. E aí você vai identificar, aprender a olhar a pessoa e falar, então por isso que ela é assim. E aí você vai conseguindo fazer os ajustes. E os meus alunos têm um encontro comigo de vez em quando, para a gente tirando dúvidas, eu vou esclarecendo algumas coisas. Então esse é um curso gravado pela Hotmart, você compra esse curso, A Personalidade Humana, como se forma, como se deforma e como se transforma. Você que vai estar assistindo pelo Instagram novamente gravado e assistindo pelo YouTube, coloque aqui um comentário. Eu peço a você que se inscreva em meu canal, que compartilhe, que clique aí no sininho aí, tá? Para poder participar, tá bom? Tá perguntando aqui qual o seu Instagram, tá? O Instagram do pastor é @Ailton_Desidério, não é isso? Isso. Tá? Então, meus queridos, esse é um curso gravado. Foi o curso que mudou a minha vida, análise transacional. Então, ela tem 10 temas. Eu uso, esse é o principal. O outro, eu escrevi um livro, que é o Afeto que Alimenta, e também os Mandamentos de Homens na Igreja de Cristo. Tá? Isso aqui vendeu mais de 6 mil exemplares. Então, tem sido bênção na vida das pessoas. E me acompanhe segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã, se você tem disponibilidade, disposição. Eu estou aqui no Instagram com A Palavra no Café. Meu amigo, você quer dar uma palavra final? Você fica à vontade. Eu agradeço a você pela oportunidade, parabenizo você pelo seu trabalho aí nesses anos todos. Eu acompanho, nós fomos colegas do seminário, não é?
e sei que é um trabalho que tem assim abençoado muitas vidas. Você é um cara que tem, assim, digamos, um precursor, né, no que diz respeito a essa abertura nas igrejas para a questão da saúde mental. Tem muito a ver com o seu trabalho no decorrer de todos esses anos. Então, parabéns, Deus te abençoe, que você prossiga. Posso deixar aqui meu WhatsApp também, se alguém quiser entrar em contato? Deve. Então tá aí, ó, para quem desejar, tá bom? Parabéns a você e o pessoal que está aqui com a gente. Tá bom, mas não liga de madrugada, não. Não. Só passar uma mensagem. Se tiver precisar, passa uma mensagem, Só tá? mensagem, Então, manda mensagem. Ligar é difícil. isso. Então, poste aqui nos comentários, vai ficar gravado. Quinta-feira, essa live deve ir para o YouTube, ficar registrado no YouTube, porque ela foi muito boa. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês que ficou com a gente até agora, tá? E, meu amigão, encerre com uma oração nesse instante, por gentileza. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós agradecemos pela vida que o Senhor nos dá. Ó Deus, que é uma vida onde nós nos deparamos com percalços, com problemas, com dificuldades, mas temos, ó Pai, a graça da Tua presença, a graça da Tua orientação e o poder de podermos decidir, ó Pai, em fé as nossas ações. Ó Deus, cuida de cada um aqui, cuida, ó Pai, da nossa saúde integral, o corpo, a alma e o espírito. Abençoa o pastor Paulo César, a família dele, o trabalho que ele tem feito de maneira tão maravilhosa para ajudar pessoas a terem uma boa saúde emocional. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, vai ficar gravado aqui no Instagram e no YouTube. É só compartilhar. Grande abraço a todos. Fiquem na paz. Abração. Tchau, gente.